Boa tarde a todos, meu nome é João Danilo Mandetta, eu sou mestre FIDE de xadrez e hoje eu estou trazendo aqui mais uma partida, mais uma análise para o meu canal aqui para vocês, tá bom? Dessa vez nós vamos analisar uma partida do super grande mestre francês Maxime Vachier-Lagrave, tá? Contra Bachulun Segmed, tá? Olimpíada de Tromsø 2014. França contra a Mongólia, tá? Então aqui o Vachier-Lagrave começou com D4, D5, C4, C6, C por D5, C por D5. Então a variante das trocas da eslava, tá? Que por muito tempo foi considerada empatativa e foi de fato usada pelos mestres para empatar muito rápido as suas partidas, tá? Se vocês pegarem na database as partidas mais antigas, vocês vão ver que tem muito empate na abertura, né? Muitas trocas rápidas de peças, trocas rápidas pela coluna C. Mas com o passar do tempo, né, se desenvolveu a teoria e se tornou uma variante também interessante, cheia de ideias, tá? Para os dois lados, tá? E é uma opção interessante para o jogador de peão-dama, tá? Porque ele pode evitar as linhas mais complicadas, mais decoreba, né? Das variantes mais agudas, né, da eslava, né? A variante Merano, a variante Moscou, a variante Botvinnik, certo? São linhas muito agudas e exigem muito decoreba, tá? Sendo que essa é uma posição que ele pode se guiar mais por planos, mais por conceitos, tá? Isso que é o interessante. É uma posição simétrica na qual as brancas vão tentar usar o seu lance de vantagem, né, para tentar obter alguma coisa, tá? Bom, então aqui bispo F4, que é uma ordem de lances moderna, cavalo C6, E3, bispo F5 e dama B3, né? Quando o bispo sai lá da casa de C8, onde ele defende o peão, né, de B7, muitas vezes tem esse ataque rápido aqui no peão de B7, né? E aqui as pretas vão defender o peão com dama B6, tá? Que costuma levar a uma vantagem das brancas. Eu não sei direito, mas nessa ordem de lances, né, não é possível jogar cavalo a 5, que em outras ordens de lance é o lance principal, por causa de bispo D5 cheque aqui, né? E se bispo D7 eu posso capturar o peão de D5, certo? Então nessa ordem de lances não tem cavalo a 5, né? Bom, então aqui as pretas jogaram dama B6. Mas essa estrutura de peões aqui depois de dama por B6, A por B6, cavalo C3, ela é favorável para as brancas, né? Porque as pretas aqui tem esses peões aqui dobrados e isolados, né? E essa casa B5 aqui também ficou enfraquecida, tá? Normalmente a casa na frente do peão fraco, do peão isolado, do peão atrasado na coluna semiaberta, tá? Normalmente é uma casa fraca também, tá bom? Então, bom, aqui as pretas jogaram cavalo F6 e as brancas fizeram cavalo F3. Um lance que eu não sou tão fã, tá? Mas é um lance bom, um lance jogável, e a partida muito interessante, tá? Aqui eu gosto mais de jogar com manter a possibilidade de avançar meu peão para F3, tá? Porque dessa casa ele controla a casa E4, a casa G4, prepara avalanches de peões aqui, restringindo as peças e atacando as peças muitas vezes, restringindo as peças inimigas, tá certo? Então eu prefiro manter essa opção e começar aqui com o bispo B5, né? Aqui depois de E6 poderia ser jogado F3 direto, tá? Um exemplo aqui, uma análise minúscula aqui, mini análise, tá? Só para dar um exemplo aqui do desenvolvimento. H4, H6, cavalo G2, seria uma posição de pequena vantagem branca. Vou mostrar para vocês rapidamente uma partida que eu joguei na internet, no ritmo rápido, tá? Porque eu parei de jogar Blitz. Eu cheguei à conclusão que só atrapalha o meu jogo, né? Normalmente me leva a jogar de forma impulsiva, sem paciência, sem concentração, tá certo? Me leva a jogar partidas ruins, na qual eu não tenho nenhum orgulho, tá?
E eu cheguei à conclusão que não serve muito como treinamento também, tá? Porque o xadrez requer pensamento, tá, gente? Isso é muito importante. Tá? Hoje em dia, né, o Blitz é a variante principal, né, do xadrez na internet, mas isso causa muito dano para o xadrez, tá? Eu acho que quem quer evoluir deveria procurar jogar partidas com controle de tempo maior. Essa partida eu joguei, acho que era uma partida com 15 minutos mais 10 segundos de incremento por jogada, tá certo? Então aqui eu joguei cavalo G2, rei D7, F3, a mesma ideia, o mesmo plano, bispo B4, G4, bispo G6 e rei F2. E o legal dessa estrutura, como eu mencionei para vocês, é que eu controlo várias casas, né? Meus peões controlam várias casas e limitam aqui as peças pretas, né? Limitam aqui as peças pretas, os movimentos das peças pretas. Tá. Bom, bispo D6 jogado, eu avancei o peão para H4, H5, G5, H5, porque eu estou ameaçando jogar H5 ganhando o bispo, né? Então ele freia aqui o meu avanço, G5, cavalo E8, torre de HD1. Esse aqui é um lance meio de espera, tá? Eu até tô com uma ideia de jogar E4 às vezes, tá? Eu não tenho certeza ainda se eu quero mexer na estrutura de peões. Mas basicamente eu estou esperando o cavalo dele ir para C7. Perdão. Estou esperando o cavalo dele para C7 para capturar o bispo em D6. Porque eu não queria capturar o bispo agora e deixar o cavalo vir com ganho de tempo aqui no meu bispo. Tá? No meu bispo aqui de B5. Tá? Então, eu joguei esse lance torre HD1, que tem essa ideia de E4, mas também é um lance de espera, né? Ele jogou cavalo C7, eu capturei em D6, rei por D6 e agora cavalo F4, com a ideia de capturar esse bispo, né, e danificar permanentemente a estrutura de peões adversários. Tá? Ele jogou cavalo por B5, eu joguei cavalo por B5, cheque agora, né, vem com cheque o meu lance, rei D7 e eu consigo capturar o bispo. F por G6 aqui eu coloquei, né, essas corzinhas vermelhas para ilustrar que esses peões estão ruins. Tá? Todos os peões fracos, o peão de G6, o peão de E6, o peão de B6 e também a casa E5, isso vai ser um tema importante da partida mais tarde, tá? A casa na frente do peão fraco costuma ser fraca também, tá bom? Então aqui eu joguei A3, que cedo ou tarde eu vou ter que fazer, porque ele tem essa coluna A aberta, eu quero liberar minha torre de A1 para jogar, né? Certo? Ela não quer ficar defendendo o peão aí para sempre. Bom, ele jogou torre A5, eu voltei meu cavalo, eu estou manobrando meu cavalo para casa F4, né, de onde ele vai atacar os peões fracos. Torre de H8, cavalo E2, rei E7, indo defender o peão, e rei F7. E agora eu pus a minha torre na coluna aberta, né, torre A4, cavalo D3, notem que essa é uma boa casa para o cavalo, estou com um plano aqui, agora, né, como marquei nas setinhas, de dobrar minhas torres, sacrificar minha torre pelo cavalo em C6, né, uma qualidade, vou ganhar um peão pela qualidade momentaneamente e vou ter ataque sobre os 3 peões débeis que eu já mostrei para vocês, o peão de B6, o peão de E6 e o peão de G6, tá? Além da ocupação da casa E5, da casa fraca E5, tá? Então aqui ele jogou torre D8, eu dobrei as torres, torre D7 e entrou a minha ideia aqui. Joguei cavalo F4 primeiro, rei F7, tomei o cavalo, sacrifiquei a qualidade, B por C6, torre por C6, agora atacando todos esses peões, né? Ele jogou B5 aqui, cavalo D3, me preparando para ocupar a casa, né? A casa fraca. Fui atrás do peão de B5, capturei o peão de B5 e bom. E aqui eu já estou totalmente ganho, né? Estão caindo todos os peões dele. Ele acabou levando um mate aqui. Tá? Não precisava ter acabado assim a partida, mas eu já estava perdido de toda forma. Então aí uma partida assim da minha prática, uma partida de treinamento, uma partida da internet, tá? Mas eu acho que ela ilustra assim de uma forma interessante os planos das brancas, tá? Bom, e aqui então na partida o Maxime foi com cavalo F3, E6, bispo B5 e bispo B4. E agora roque, né?
e as pretas jogaram rei E7. Nesse momento aqui, elas poderiam ter optado por uma variante interessante, que seria capturar o cavalo em C3, tá? Que apesar de entregar o par de bispos, né, e enfraquecer as casas pretas, né, nessa posição aqui, depois de rei E7, né, você vê, eu coloquei as setinhas, né, a torre está pronta para vir para C8, as torres vão ter colunas abertas aqui e ataque sobre esses peões, que são peões fracos, né, o peão de C3, o peão de A2, e os cavalos ganham pontos fortes aqui, o cavalo de F6 a casa E4, esse cavalo de C6 pode ser manobrado para C4, tá certo? Então eu escrevi que as pretas obtêm compensação pelo par de bispos na forma de linhas abertas para as torres, alvos para o ataque, que são os peões, e pontos fortes para os cavalos em E4 e C4. Tá? Bom, mas na partida ele jogou rei E7 e agora torre FC1. E agora já não é uma opção boa, né, tomar o cavalo, porque eu tomo de torre, né? E eu conservo o par de bispos e as vantagens da estrutura de peões melhor também, certo? Então não faria sentido. Então aqui ele jogou cavalo D7. E aqui, né, se eu jogasse um lance normal, como A3, bispo D6, bispo por D6, rei por D6, as brancas até teriam uma vantagem, assim, em teoria, nessa posição, tá? Porém, é uma posição na qual é difícil fazer progresso, tá? É difícil criar ameaças. Então, o Lagrave concebeu uma variante uma ideia muito interessante aqui, muito concreta, de muita imaginação tática, tá? Na qual ele quer sacrificar, né? Não é bem um sacrifício, né? Na verdade, ele até um ganho material. Ele quer trocar duas peças menores por torre e 2 peões, tá? Que vai ser uma vantagem no final. Então aqui ele jogou cavalo A4, vocês já vão ver a ideia tática que ele calculou. É que depois de torre A5, agora as brancas jogam bispo toma C6, B toma C6, e um lance oculto aqui, que é cavalo toma B6, exclama. Tá? E quando cavalo por B6, cavalo E5. E agora eu tenho esse ataque triplo aqui, eu estou ameaçando cavalo por C6, com ataque triplo, ó, no bispo de B4, na torre de A5, né, e é um cheque ao rei. Né? E o interessante do ataque triplo é o seguinte, né, se ele tirar uma peça, né, ainda é um ataque duplo, não é? Então eu estou ganhando material aqui, estou recuperando, né? Aqui as pretas têm que devolver material com torre C8, né? E depois cavalo por C6, torre por C6, torre por C6. Aqui está finalizada a sequência tática que eu mencionei, tá certo? E nessa posição as brancas têm torre e 2 peões contra 2 peças menores, tá? E elas têm esses perigosos peões passados conectados no flanco da dama, tá? E aqui as pretas jogaram cavalo C4, né? Tiraram o cavalo do ataque, e ativaram o cavalo. E aqui eu acho que o Maxime fez um erro, tá? Ele jogou B3 nessa posição. Melhor seria jogar torre C7 cheque, rei F6, e agora torre B7 atacando o bispo. E quando o bispo sai, né, bispo D2, por exemplo, bispo para uma casa, agora o lance A4, tá? E eu estou mobilizando com sucesso aqui meus peões passados. O meu próximo lance vai ser B4, provavelmente meus peões vão começar a avançar. E aqui é clara vantagem para vantagem decisiva, tá, gente? Eu não sei como que as pretas podem se defender realmente, tá bom? Bom, na partida ele jogou B3, então, que deu a chance da defesa. Cavalo D2. E agora a gente vê o problema. Esse cavalo D2 ele vem com ameaça de cavalo por B3, porque minha torre aqui em A1 está sem proteção. E a minha torre não pode sair de A1 porque ela tem que ficar defendendo esse peão de A2 aqui que eu marquei também. Tá certo? Então agora as brancas vão ter que voltar a torre para C1, desativar a torre. Lembra que na outra variante elas ativavam a torre com as torres C7. Né? Então aqui elas têm que desativar as peças. Rei F6. E agora F3, que é um lance bom, que controla algumas casas, prepara uma avalanche de peões, né? Mas aqui as pretas teriam se defendido facilmente aqui com lances como torre A8, H4, H5, por exemplo, e não tem não é fácil fazer progresso para as brancas. Por quê? Porque a torre de C1 tem que ficar na primeira fileira defendendo a outra de A1. Né? É muito difícil ativar as peças, tá certo?
a torre A6 aqui com a mesma ideia funcionaria também. A ideia é manter o ataque da torre sobre o ponto de A2, né? E a ameaça de cavalo toma B3, se a torre sair da primeira fileira. A ideia seria manter a torre na coluna A. O único lance que não funcionaria seria a torre A7 aqui, porque aí eu consigo trocar as torres, né? Torre C7. E agora, se as pretas capturam, trocam as torres, né? Depois de bispo para o C7, eu acho que aqui nesse final, né, apesar das pretas terem ainda uma atividade momentânea de peças, eu acho que no longo prazo eu vou conseguir mobilizar com sucesso esses peões passados. Certo? E se as pretas evitam a troca, jogam torre A8, por exemplo, agora eu tenho torre B7, né, com ideias parecidas com aquela linha que eu mencionei para vocês, da torre C7 e torre B7. E se cavalo por B3 agora, eu tiro a torre D1, por exemplo, bispo C2, torre F1, e agora eu estou ameaçando, né, tomar o cavalo com o peão e o bispo com a torre, né? E aqui, por exemplo, o bispo D3, agora eu posso capturar o cavalo, bispo por F1, rei por F1, com clara vantagem para vantagem decisiva também, tá certo? Porque tem um peão limpo a mais, passado, né? Minha posição é ativa, tá certo? Então eu acho que essa posição praticamente ganha para as brancas. Bom, e bispo A3, na partida ele jogou aqui bispo A3, que foi o erro decisivo, né? Que agora, depois eu comentei aqui, depois desse erro, né? Agora o MVL vai castigar com precisão, né? E grande imaginação tática. Qual que é o erro aqui do bispo A3? Ele interrompe o ataque da torre, né? A linha aqui da torre sobre o peão, e que ameaçava o peão, e o lance cavalo para o B3, né? Então esse é o problema do lance bispo A3. E agora a torre C7, né? Ativando a torre, e quando o bispo B4, torre B7, aquela ideia. E agora, depois de cavalo por B3, torre F1 exclama, e vocês veem que eu estou com um duplo ataque aqui, né? O peão sobre o cavalo de B3 e a torre sobre o bispo de B4. E quando o cavalo D2 aqui, peraí, desculpa. E quando o cavalo D2 aqui, agora a torre C1 exclama, preparando para dobrar as torres na sétima fileira, né? Ele jogou e atacando, mantendo o ataque sobre o bispo, né? Vejam bem. Então aqui ele jogou torre A4, defendendo o bispo, e eu dobrei. Eu não. O Maxime Vachier-Lagrave dobrou as torres na sétima fileira. Bispo G6. Né? E agora o lance H4, que ameaça mate em 2. Né? Bispo E5 ou bispo G5, seguido de G4. Né? Do avanço G4 com o mate com rei F5. Né? Por exemplo, vamos fazer um lance aqui. Qualquer aqui, vamos supor bispo A5, só para ilustrar, né? E agora bispo G5 e mate, G4 mate, né? Então aqui o único lance para prevenir isso é H5, né? E agora ele encontrou um lance de muita imaginação aqui também. O lance E4 exclama, certo? E agora ele tem essas duas ameaças de bispo E5 cheque ou bispo G5 cheque mate, na verdade, né? Mate, porque o lance E4 controla a casa F5. E se as pretas tomarem o peão de E4, agora abre decisivamente essa fileira aqui, a quinta fileira. E agora eu estou com a ameaça de bispo, eu jogo bispo G5 cheque, rei F5, e agora com a fileira aberta eu tenho torre B5, e ele vai levar mate, né? Pode entregar material aqui por 2 lances, mas vai levar esse mate aqui. Tá certo? Bom, então aqui ele resolveu entregar o cavalo, certo? Para impedir essa ameaça imediata. Mas depois de F por E4, D por E4, G4 exclama 2. Tá? E aqui as pretas abandonaram. Tá? Esses lances aqui que estão mais são análises. Tá? Aqui as pretas abandonaram. Por quê? Porque é imparável a ameaça de bispo G5 cheque, seguido de torre B5. Não é? Por exemplo, se ele tomar o peão, agora eu jogo o bispo G5 cheque, rei F5, torre B5, bispo C5, torre por, e vou dar aquele mate de novo. Por que o G4 é um lance tão bom? Porque se eu fosse imediatamente com o cheque, né? O que o
o rei se esconderia na casa G4, né? Então G4 aqui é o lance ganhador, o último lance da partida, as pretas abandonaram, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da partida, tenham gostado das análises. Fiquem atentos que em breve eu colocarei mais vídeos no canal, tá bom? Um abraço a todos.